Senhores, eu sou o Iago, o eletromecânico, e você está no canal do Eletromecânico. Senhores, hoje vamos retomar as nossas aulas sobre os conceitos básicos de eletricidade, dos conceitos básicos até o avançado. Para você que não me conhece pela primeira vez, vou me apresentar, sou o Iago, faço conteúdo sobre elétrica e manutenção industrial, beleza? Aqui é onde você vai tirar suas dúvidas maiores e é onde a gente vai aprofundar mais os assuntos. E hoje, caso você tenha vindo de um vídeo curto, hoje a gente vai tratar sobre os princípios da elétrica e suas grandezas, beleza? Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai aprender bastante. Muito bem, senhores, tratando da definição, do básico da eletricidade, muitos de vocês que devem estar no ensino fundamental ou até mesmo no ensino médio ou depois na graduação, devem ter ouvido que a definição de energia elétrica é o fluxo ordenado de elétrons num sentido, E essa definição não está incorreta. Porém, para facilitar o entendimento de você que não tem tanto domínio do assunto ou que está começando na elétrica, é importante que você grave essas três palavras aqui. Primeiro delas, fluxo. A energia elétrica, a eletricidade, ela é um fluxo de quê? Dos próprios elétrons nos condutores. Não à toa, é a terceira palavra que está aqui, elétrons, ou seja, é o fluxo de elétrons numa determinada direção ou no mesmo sentido. Depois que a gente for estudar o que é corrente contínua, corrente alternada, essa palavrinha aqui vai sofrer uma alteração, beleza? Então é importante, a gente não pular essa etapa por enquanto, mas agora que vocês fiquem com fluxo, elétrons e energia, porque não à toa, energia elétrica, a elétrica, a energia elétrica, os elétrons eles vão gerar energia, não à toa que temos luzes, as luzes que estamos iluminando aqui agora, A energia elétrica gerada pelas usinas é um tipo de energia que vai gerar pra gente trabalho útil, que é iluminação, ligar máquinas e tudo mais, beleza? Agora, para você entender, vamos falar sobre as grandezas que permeiam a energia elétrica. Vamos lá, senhores, aqui a gente tem as principais grandezas elétricas que você precisa dominar para entender esse conceito primário sobre o básico da eletricidade, beleza? Então vamos começar pela mais importante, que é a matriz de todas as coisas, a tensão elétrica. O que é a tensão elétrica? Senhores, imagine o seguinte, imagine que eu preciso impulsionar todos os elétrons que estão no condutor. Imagina que eu tenho um condutor de cobre. Esse condutor de cobre ele tem vários elétrons em sua superfície, ok? Isso também a gente vai falar no futuro. E eu preciso que esses elétrons se movam num determinado fluxo, num determinado sentido. Para eu fazer isso, eu preciso aplicar uma diferença de potencial, preciso aplicar uma tensão, beleza? Essa tensão medida em volts, que é a unidade de medida em volts. Toda vez que você vê esse Vzinho aqui ou esse U, tudo bem que parece um V, esse U, o pessoal da academia, o pessoal da faculdade e tudo mais, usa bastante U para representar tensão ou diferença de potencial, DDP. Toda vez que você ouvir DDP e volts, é a mesma coisa, é igual, beleza? Trata da mesma coisa. Ou força eletromotriz, também tem essa outra. Mas a gente vai ver mais para frente em máquinas elétricas. A tensão, ela vai movimentar os elétrons daquele condutor. Ou seja, toda vez que eu aplicar uma diferença de potencial em um condutor, eu vou ter corrente elétrica. Salvo se ele estiver conectado em uma carga, beleza? Ah, Iago, existe fluxo de corrente no condutor que não tem carga? Existe, mas é ínfimo. Você não vai conseguir medir caso você não tenha o instrumento correto. Mas a gente não vai se apegar a isso agora nesse momento, beleza? Então, tensão elétrica, é a diferença de potencial entre um ponto e outro que vai mover os elétrons. Depois dela, a gente tem outra que está intimamente relacionada com a tensão elétrica, que é a corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que consequência da tensão, porque imagine você, no momento que eu aplicar a diferença de potencial entre um ponto e outro, eu vou ter a corrente elétrica fluindo através desse condutor. Ou seja, da tensão eu vou produzir a corrente desde que eu tenha uma carga conectada, beleza? Então, toda vez que eu tiver ali um fluxo de elétrons, eu vou ter uma corrente elétrica passando por aquele condutor em detrimento da tensão elétrica, beleza? Depois, é claro, não vamos esquecer, medida em ampere, esse Azinho aqui, unidade de medida em ampere, simbologia A, beleza? Partindo para a terceira, mas não menos importante, a resistência elétrica, senhores. É aqui que muita gente se embanana, beleza? Resistência elétrica não é só resistência de chuveiro, resistência elétrica não é só a que aquece a água, ela também é uma resistência, funciona como qual. A gente vai fazer exercícios no futuro que vamos lembrar isso, ok? Mas a resistência elétrica, o que é o conceito? Eu quero que você lembre isso, guarde isso intimamente no seu coração. Resistência elétrica é a oposição à passagem de corrente elétrica. Ou seja,
Toda vez que eu tiver uma corrente flutuando, né, passando por um condutor, eu vou ter resistência. Por quê? Não só de eu colocar uma resistência, né, equipamentos chamados de resistências, toda vez que eu tiver um condutor de cobre que seja, vamos imaginar de novo isso aqui é o meu condutor imaginário, a resistência, a resistividade, outra coisa, outra grandeza que a gente vai visitar depois, a resistividade desse material vai gerar uma resistência elétrica. Ou seja, eu vou ter a oposição da passagem desses elétrons. Já deve ter percebido que tais materiais são isolantes e outros são condutores. O que isso significa? Uns têm mais resistência, outros têm menos resistência. Os que têm mais resistência eles vão se opor mais à passagem de corrente elétrica. Os que têm menos, né, vão deliberar mais a passagem dos elétrons. Tranquilo? Partindo da resistência, vamos ao último, mas também não menos importante, a potência elétrica. O que é a potência elétrica, senhores? A potência elétrica nada mais é do que a capacidade da energia elétrica de produzir trabalho. Ou seja, trabalho em forma de calor, em forma de movimento. Lembre você que motores elétricos, eles transformam energia elétrica em energia mecânica. E qual a unidade que a gente mede de potência de motores? Em watts, beleza? Outra errada aqui, ó. A resistência ela é medida em ohms, beleza? Toda vez que você vê essa letrinha grega aqui, esse ômega, ohms, beleza? Resistência. Voltando para a potência. A potência medida em watts, esse Wzinho aqui, mas nem sempre em watts, tá, gente? Isso aqui a gente vai aprender depois lá em máquinas elétricas. Não é sempre watts, às vezes volt ampere, mas não vamos nos antecipar. Beleza? A potência elétrica, senhores, ela nada mais vai ser do que a potência joule segundo. Beleza? Ou seja, a capacidade de gerar energia em um segundo. Vamos lá, você vai lembrar, você já deve ter ido ao supermercado, uma loja de material de construção, que seja, vou apagar aqui para a gente ter um exemplo um pouquinho mais prático, um chuveiro elétrico que seja, chuveiro elétrico que tem 5.500 watts. Ou seja, isso é a potência dele, é quanto de energia elétrica ele vai transformar em trabalho em energia calorífica para aquecer a água que você toma banho. Ou seja, sempre que você lembrar de potência, você vai lembrar de watts, você vai lembrar do Wzinho, você vai lembrar do chuveiro elétrico da sua casa. Beleza? Tendo visto isso aqui, vamos para o próximo bloco. Senhores, agora a gente vai partir para a parte um pouco mais matemática da coisa, né? Não tem para onde fugir, né? Agora você sabe o nome de todas as grandezas, sabe a unidade de medida e sabe a simbologia delas. É importante também a gente conhecer os múltiplos e submúltiplos dessas grandezas. Então, eu trouxe aqui para vocês, daqui para a direita, no caso, na minha direita que vocês estão vendo aqui, na minha direita e na minha esquerda, a gente tem os múltiplos e submúltiplos, né, que a gente vai encontrar na elétrica. Você já deve ter visto isso, né, mas para quem não conhece, é bom saber. Cada vez que a gente tiver um múltiplo que multiplica, né, ou seja, coloca um zero à direita, a gente vai acrescentar zeros, a gente vai ter quilo, ou seja, eu tenho 3 quiloamperes, eu tenho 3.000 amperes. Ou simplesmente posso escrever 3K. Eu tenho 5 megavolts. Então 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou posso só escrever 5 megavolts. Beleza? E a gente tem aqui o giga. Normalmente a gente vai ter 9, beleza? Mas se você um dia trabalhar com transmissão, distribuição, você vai ver muitos mais, mega, giga, 10 a 12, 10 a sexta. E a gente sempre representa por potência de 10, ou seja, a gente tem 10 a terceira, quilo, 10 a sexta, mega, 10 a nona, giga, beleza? No outro lado da força, né, a gente tem os submúltiplos, né, que são o quê? Né? Não confundir múltiplos e submúltiplos, você entende como as potências de 10 que pode ser multiplicado. Então, por exemplo, você vê aqui, eu tenho 10 a menos 3, mili, isso aqui é mili. Mili, beleza? Ou seja, isso aqui, por exemplo, eu tenho 30 miliamperes, o DPS que tem aí na sua casa, 30 miliamperes. 30 miliamperes é 0,030 amperes, ou 30 miliamperes. Beleza? Uma coisa que eu vejo muita gente confundindo, pessoal, muito nessa parte aqui. Eu tenho 3 miliamperes. O pessoal vai e confunde com isso aqui, ó. Ó. O pessoal acha que isso aqui é igual a isso aqui, ó.
isso aqui não é igual, isso aqui é diferente. Isso são 3 mA, isso aqui são 30. Lembre-se, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 aqui, beleza? Ou seja, 30 mA são diferentes de 3 mA, beleza? Nesse outro lado aqui eu tenho mili, ou seja, menos 10 a 6. No mesmo caso daqui, que eu tenho mega, eu vou ter aqui, então, por exemplo, eu tenho 4 microamperes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 4 microamperes, beleza? Então, lembre-se sempre que você pode encontrar diversos múltiplos e submúltiplos nesse campo da elétrica. Por quê? É importante você saber disso, para você poder calcular e dimensionar as coisas corretamente, beleza? Então é isso, senhores. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que vai ser um prazer te responder. Pode ser que a sua dúvida venha virar um vídeo no futuro, beleza? Se você gostou, curte esse vídeo, comente e compartilhe o que precisa, beleza? Tamo junto, até a próxima e valeu!